Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Hoje estou gravando aqui na cidade de Concórdia, no bairro das Nações, um visual realmente diferente, que todos tenham realmente um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, dentro desse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, a lição 2 de hoje ela tem como título O Poder da Oração. O apóstolo Paulo era um homem de oração, buscava orientação divina para que ele pudesse interceder pelas igrejas a quais ele havia fundado. E assim, da mesma forma que ele orou pela igreja de Filipos, ele ora pela igreja de Colossos. E na oração que ele faz aos colossenses, Paulo menciona alguns pedidos assim bastante importantes que nós vemos ali no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 até 12, que diz ali no verso 9 que Paulo fala que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. E assim o apóstolo, ele quer dizer que os colossenses deviam estudar, aprender mais sobre Deus, sobre as Sagradas Escrituras, e de se motivarem a ter um comportamento mais próximo de Cristo. Um outro pedido que Paulo faz para os cristãos é que eles vivessem de modo digno, que eles pudessem viver em comunhão com Deus no inteiro agrado do Senhor, que diz no verso 10. E o outro pedido que ele faz, que ele menciona, ele disse assim que eles deviam dar graças ao Pai, que é o terceiro pedido que Paulo faz ali no verso 12. Paulo descreveu que conhecer a vontade de Deus é como ter sabedoria, entendimento espiritual, ter uma comunhão com o Senhor, ser batizado pelo poder do Espírito Santo a cada manhã e ter entendimento da palavra de Deus, que está lá em Colossenses 1:9. Mas muitas vezes nós perguntamos assim, às vezes para nós mesmos ou para algumas pessoas, mas qual é a vontade de Deus? Existem 4 fontes principais que são mencionadas nas Sagradas Escrituras, que nós podemos conhecer a vontade do Senhor enquanto nós buscamos em oração. Um dos pontos principais é buscar a direção do Espírito Santo. O segundo ponto é que a Bíblia tem que ser uma fonte para que se possa ter conhecimento de tudo isso. E o terceiro ponto é que Deus concede e concederá sabedoria para todas as pessoas nos últimos dias, ou seja, no fim dos tempos, através do Espírito de profecia, que ele fala lá em Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10. E o quarto ponto são as circunstâncias providenciais em que nós pedimos ao Senhor que Ele abra e feche porta para nós, que nós podemos ver lá em Colossenses 4:3. E assim Paulo orou pelos colossenses para que eles pudessem andar de modo digno, conforme o Senhor determina, que está lá em Colossenses 1:10. Paulo orou para que a vida dos colossenses fosse para o inteiro agrado do Senhor, frutificando a cada dia em toda a boa obra que eles fizessem, que está lá em Colossenses 1, versículos 9 e 10. E que eles pudessem ter um crescimento do conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras, que diz lá em Colossenses 1:10, e por último ele dando graças ao Pai, que está lá em Colossenses 1:12. O apóstolo Paulo, em sua oração, ele menciona alguns pedidos assim bastante importantes e fundamentais, e que nós também podemos colocar dentro das nossas orações, para que nós possamos obter essa vontade e o querer de Deus. E Paulo diz para a igreja de Colossenses que ele tivesse mais uma comunhão melhor com Deus, uma comunhão mais íntima com o Senhor.
e que todos tivessem sabedoria, uma vida consagrada digna ao Senhor, uma força dentro do ministério da igreja, e acima de tudo fossem gratos a Deus por tudo que ele havia feito, ou seja, que ele tem dado para eles, né, de Colossenses, como para nós na vida de hoje, onde ele nos dá vida, nos dá tudo que nós temos. O pleno conhecimento da vontade de Deus, o apóstolo Paulo mostra em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12, que a oração ela é essencial para discernir a vontade de Deus, e ele descreve conhecer bem o querer do Senhor como ter sabedoria e entendimento espiritual, que está em Colossenses 1:9. E assim, nós só podemos obter sabedoria quando nós temos intimidade com Deus, quando nós confiamos mais no Criador do Universo, e nós estamos dispostos a nos ser mais transformados pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos chegar mais próximo da conduta e do caráter de Deus, fazendo a vontade do Senhor, que João fala lá no capítulo 7, versículo 17. E assim nós também precisamos ser como Enoque, né? Andar com Deus diariamente, como fala lá em Gênesis 5:24, e Jesus precisa fazer parte da nossa vida no cotidiano, em todas as coisas que nós fazemos, todos os dias. E o principal de tudo é que nós devemos fazer um culto racional nas primeiras horas da manhã, ser batizados assim pelo poder do Espírito Santo, com a nossa família, com nossos filhos, fazer um estudo diário das Sagradas Escrituras, com orações sinceras que elevem aos céus todas as nossas necessidades. E o ensino da Bíblia tem o poder de transformar vidas, a fim de que nós tornemos perfeitos em Cristo, como diz lá Colossenses capítulo 1, versículo 28, e também como John Wesley, que foi um dos pioneiros realmente do cristianismo, um dos mártires, né, que ele realmente aplicou toda a sua fortuna em proclamar o Evangelho. E isso ele fez por amor, e ele afirmou a seguinte frase, olha: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Poxa, que frase maravilhosa, né, amigos? E é assim que nós devemos ser. E esta é uma verdade que faz todo sentido quando nós lembramos do apóstolo Paulo e de todos os poucos cristãos primitivos, debaixo sim, de duras cargas, né, sendo realmente humilhados, perseguidos, pregando o Evangelho, e assim mesmo eles se mantinham nas fileiras de Jesus. E o objetivo que o apóstolo Paulo deseja aos colossenses é que eles conhecessem plenamente a vontade e o querer de Deus, e que eles tivessem a ciência dela e assimilassem o que era o que fossem marcados por sabedoria e entendimento espiritual. Mas muitos cristãos perguntam: mas qual é a vontade de Deus? Bom, dentro das Sagradas Escrituras nós podemos conhecer, enquanto buscamos em oração, os pontos principais para nós sabermos da vontade e o querer de Deus. Alguma delas estão aqui, ó. Primeiro, buscar a direção do Espírito Santo. É chamar em espírito de oração a terceira pessoa da Trindade para nos guiar na nossa vida, nos conduzir, nos ajudar a desenvolver dons, nos ensinar, como João fala lá em 14:26. E o Espírito Santo vem também nos confortar, que fala em João 14:16. E assim nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo através desse treinamento da intimidade que nós vamos tendo com ela, com o Espírito de Deus. E essa relação deve ser diariamente, assim como o próprio profeta Isaías fala no capítulo 30, versículo 21, que ele nos diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele, que está lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Aqui o profeta está nos alertando para nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, para que ele nos leve o caminho da verdade, porque é ele que nos concede o caminho para a salvação.
E o segundo ponto é jamais deixar de ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para nós termos um aprendizado, para termos entendimento, para termos sabedoria. Se queremos obter sabedoria, esta é a fonte divinal, é a palavra de Deus que ela inspirou a mente de profetas para escrever. E o rei Davi, no Salmo 119, ele menciona o sucesso da sua vida e diz, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos, que está lá no Salmo 119, versículo 105. Deus aponta para a sua palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como uma fonte de resposta para todos nós, para nossas dúvidas e a todas as nossas indagações que nós temos que ter, queremos ter, obter respostas. E essas respostas, elas são dadas pelo Espírito Santo. O terceiro ponto é que Deus nos concede sabedoria para o fim dos tempos, ou seja, o período que antecede a segunda vinda de Jesus, que está se aproximando, onde por meio de profecias que Deus inspirará muitas pessoas, que realmente falarão a verdade para nós nos prepararmos para esse momento. Que João fala em Apocalipse 12, versículo 17, Apocalipse 19, 10, onde Deus desenvolverá profetas e a Bíblia nos dá esperança de um encorajamento para nós crermos nessa verdade, que está lá que o Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 20, versículo 20. O quarto ponto é circunstâncias providenciais. Esse ponto nós conheceremos pelas atuações de Deus de várias formas durante a nossa vida, onde a vontade e o querer de Deus ela pode ser conhecida através de circunstâncias providenciais em que o próprio Deus realmente fará isto, em que nós clamamos e pedimos ao Senhor a sua presença, que a sua obra se faça na sua vida, e assim as portas elas se abrem para nós e também se fecham, conforme nosso desejo, que o apóstolo Paulo lá fala lá em Colossenses capítulo 4, versículo 3. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação é somente através dele. E que nós possamos realmente entender através da sabedoria, ouvindo a voz do Espírito Santo, para entender isto. E é isso que Deus fala dentro dessa lição para todos nós. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.